nome até parece legal, gente, mas essa matéria é assim, no começo eu não tava entendendo nada. No final parecia que tava no começo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabelle, eu curso obstetrícia na USP e hoje eu vou falar pra vocês como que foi o meu segundo e o meu terceiro semestre na faculdade. Se você não sabe o que é obstetrícia, tem um vídeo aqui onde eu explico, falo das principais dúvidas que tem. E não esquece de me seguir no Instagram, porque lá, eu vou deixar aqui o Instagram, Obstetriz a Bordo, mas eu respondo mais dúvidas, todo domingo eu tô respondendo dúvidas. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O segundo semestre, ele foi mais amplo, assim, não é tão específico. É o começo da faculdade, gente, de obstetrícia, é aquele negócio que, tipo, eu tô aqui cursando obstetrícia, mas eu tenho que passar por isso, sabe? Você fica se questionando, aí por que eu tô cursando essa matéria? Aí eu queria específica de obstetrícia, mas depois você entende por que você vai cursar, entendeu? Então, assim, foi tranquilo o semestre, assim, foi, acho que o mais tranquilo até agora. E eu vou falar as matérias que eu tive, um pouquinho de como foi cada uma e tal. Resolução de problemas 2. É a continuação de resolução de problemas 1, gente. Tem um vídeo aqui também do primeiro semestre, onde eu falei as matérias, como que foi e tal. É continuação, tá? Dessa vez, foi só com a turma de obstetrícia. A gente tem que pegar um tema que a gente queira pesquisar e falar sobre esse tema. Então, é basicamente fazer um TCC sobre um tema. Sociedade, multiculturalismo... Não, pera, esse é do terceiro semestre. Psicologia, educação e temas contemporâneos. Essa matéria também é do ciclo básico, então RP é do ciclo básico, resolução de problemas, né, é do ciclo básico. E essa matéria que eu acabei de falar também é. A gente vai falar da educação ao longo do tempo, principalmente com as crianças, então como era vista a infância, como era a educação das crianças e dos adolescentes um pouquinho também, como que as famílias mudaram, né, de acordo com o tempo. Então a gente teve um trabalho final que foi a gente comparando a educação das nossas avós, dos nossos avós, dos nossos pais com a nossa. Então foi bem interessante a gente ver como que muda tudo ao longo do tempo. Muito texto, gente. O primeiro ano de obstetrícia tem muito texto. O terceiro semestre tem, mas não tanto quanto o primeiro ano, né? O primeiro e o segundo semestre. Tipo, muito texto mesmo, assim. Você não precisa ler todos os textos de forma alguma, porque você nem consegue. Spoiler, você não consegue. Mas, assim, você se inteira da aula e tal. Tem texto que você não acha tão interessante, aí depois que o professor discute você vai ver. Mas, enfim, se você quer entrar em obstetrícia, tenha em mente, você tem que ler muito texto. Sociedade, meio ambiente e cidadania. Essa matéria, ela vai falar de meio ambiente, principalmente, de como a gente está destruindo o nosso ambiente. Então, é uma matéria também do ciclo básico. Geralzona, assim, ela é muito importante, né? Porque, tipo, a gente tá vivendo uma catástrofe ambiental, né? Consequência de uma catástrofe ambiental. E a gente tá vendo como que os humanos impactam sim no meio ambiente, como que isso é devastador para todo mundo, pra gente. Então a gente conversou sobre a questão da pandemia, a gente conversou sobre economia e sustentabilidade, pra quem que a economia tá trabalhando, entendeu? Então a gente vai falar bastante disso. É uma matéria bem legal. Teve aula de sábado, gente, isso, nossa, já destruiu a matéria pra mim, assim. É legal, mas não, sabe? Aquele negócio que, tipo, você acha interessante, mas, sabe? Não sou obrigada, né? Não sou obrigada a ver tudo. Mas assim, as aulas eram trabalhos, então a gente apresentou trabalho, cada grupo apresentava um trabalho, e foi isso. Então toda aula era um trabalho e com uma discussão. Nossa, esse eu odiei, velho. Nossa. Arte, literatura e cultura. ALC. Ciclo básico também. Gente, essa matéria, do início ao fim, eu olhava e falava, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu preciso cursar essa matéria? Não que eu não goste de arte, não que eu não goste de literatura, inclusive... Nossa! Inclusive, adoro literatura, eu gosto de ler, eu gosto de estudar um pouco de literatura. Mas, assim, não cabia, sabe? A gente falou de cinema, gente, nessa matéria. E pra mim foi uma tortura, porque eu não gosto de cinema, eu não gosto de ver filme. Isso é uma particularidade minha. Eu não gosto, tipo... Nossa, gente, eu fui arrastada. Eu fiz o trabalho, eu trabalhei em grupo, sim, tá? Participei do trabalho, inclusive. Mas, nossa, gente, sério, eu olhava toda a aula e falava, o que eu tô fazendo aqui? Não vejo a hora de acabar. Então, assim, não gostei da matéria. Essa foi a mais nada a ver pra mim, assim, foi tipo, meu, pra que isso aqui tá pra encher linguiça na grade, gente? Foi o que eu senti. Desculpa, ciclo básico, desculpa quem gostou. Não sou obrigada a gostar do ciclo básico. Fundamentos Biológicos de Obstetrícia 2, a gente tem 4 Fundamentos Biológicos de Obstetrícia, então eu vou cursar o último Fundamentos Biológicos de Obstetrícia, olha que legal.
A gente falou nesse de sistema circulatório e de sistema respiratório. Então, foi a aula, a gente foi vendo vídeo aula e aula síncrona online. E fomos fazendo tudo. A primeira prova eu tomei bomba, mas eu passei. Mas na segunda prova eu fui bem, eu me recuperei. Eu ressurgi das cinzas e deu certo. Gente, é sistema básico, é tipo uma fisiologia. Essa daí é específica de obstetrícia. Relações humanas, sociais, cuidado em saúde. Nossa, gente, essa matéria é perfeita, é linda, a professora é maravilhosa. Ela explica, tipo, muito bem. É uma matéria, assim, que foi de conversa, teve muito texto, foram textos legais. Foi assim, acho que foi a minha matéria favorita. A gente aborda as relações em saúde, então a gente vai aprender a fazer entrevista. Por exemplo, às vezes a gente vai em uma consulta e tal, e o profissional nem olha no nosso olho, né? Fala assim, nome, altura, peso, você, sei lá, você faz quantos exercícios por dia? Entendeu? E não é legal isso, a pessoa não, sabe, não tem um acolhimento, não é uma coisa horizontal, é difícil criar um vínculo, e uma coisa muito importante pro cuidado é criar o vínculo, e a gente começa criando o vínculo, assim, desde a entrada no sistema de saúde, desde a segurança de tudo, tem que criar vínculo, a pessoa tem que se sentir acolhida pra ela voltar. Às vezes a consulta até demora e a pessoa volta, né, mesmo com atraso, a pessoa volta porque ela foi acolhida. Então, a gente vai aprendendo os processos do acolhimento, a gente fala de luto, gente, foi muito importante. Nossa, isso foi muito importante. A gente fala muito de luto perinatal, a gente fala de um problema que a gente tem no sistema único, que é as pessoas que ganham os nenéns, né, ficam junto, em alojamento junto com pessoas que perderam os nenéns. Ou que tiveram um aborto, ou que perderam no parto. E isso é uma situação muito desconfortável para ambas as partes, então a gente vai discutir sobre isso também. E do que fazer quando isso acontece, porque a gente nunca tá preparado para perder um paciente, gente. A gente nunca tá preparado para perder uma mãe, a gente nunca tá preparado para perder um bebê. Enfim, não tem protocolo para lidar com isso, mas a gente vai aprendendo as fases do luto e vai entendendo que a pessoa talvez vá culpar a gente, e é um processo do luto, é um processo pra ela. Então a gente vai aprendendo não, porque a gente nunca vai saber lidar, né? Mas a gente vai tentando entender como que funciona a situação e o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Então, por exemplo, às vezes tem um óbito intraparto, então um bebê morre durante o parto, ou uma mãe morre durante o parto, e os profissionais, eles fingem que isso não aconteceu, eles não vão ali, não vão acolher a pessoa, a família. E isso é muito ruim, isso é comum. Mas também isso é por conta, não é porque os profissionais são horríveis, não, é porque a gente não sabe lidar com isso, a gente não sabe lidar com o luto, a gente não tá preparado pra lidar com isso. Então a faculdade tenta preparar a gente. Preparado é uma coisa que eu falo muito nas minhas consultas de doula, né? Preparado a gente nunca tá. A gente nunca tá preparado pra nada. Quando acontecer, a gente vai ter que saber se virar. E é isso. Cachorrinho. É isso, essa matéria foi incrível, gente. Poderia ficar o dia inteiro falando dela. Temas sociais, aí outra matéria, temas sociais em obstetrícia 2. A gente só tem 2, então esse foi o último, temas sociais. A gente falou basicamente da profissão, da história da profissão, como se consolidou, código de ética, de onde a gente saiu, pra onde a gente tá chegando. Então, é uma matéria ok, né? Foi de boa. Anatomia, fisiologia, endocrinologia do sistema reprodutor. A gente aprende sobre sistema reprodutor feminino e masculino. A gente aprende gametogênese, a gente aprende sobre ciclo menstrual, foi o que a gente mais focou, né? E assim, gente, os professores adaptaram essa matéria, tipo, 10/10. Tipo, 10 de 10, assim, foi incrível como os professores se adaptaram com essa matéria pro EAD. A gente aprendeu, a gente sabe onde fica as coisas, a gente conseguiu aprender anatomia à distância, gente, vocês têm noção? Eu já tive anatomia presencial, claro que é muito diferente, mas assim, dá pra trabalhar. Dá pra trabalhar. É claro que antes da gente ir pra clínica, a gente vai ter outras aulas que vão ensinar a gente a fazer exame, a fazer várias coisas, né? A gente não vai simplesmente sair da anatomia e ir pra prática, pra clínica. Mas foi muito legal, os professores estão de parabéns nessa matéria, foi muito incrível. A gente fala bastante de infertilidade também, causas, o que é, conceito, a gente fala de menopausa, a gente fala de muita coisa sobre sistema reprodutor. Bem legal essa matéria, eu gostei. Bioestatística, assim, sempre quando a gente tá tendo a matéria, a gente tá com ódio, mas depois, quando a gente para pra refletir, a gente vê que foi legal, foi bom. Bioestatística é uma continuação de TAD. Se você não sabe o que é TAD, veja o vídeo do primeiro semestre depois. Acho que a ordem agora não importa, tá? Mas vê depois,
pra ver onde você tá se metendo, se você quer obstetrícia ou se você tá curioso sobre o curso, vê depois esse vídeo do primeiro semestre. Mas a gente vai falar basicamente de estatística, média, moda, mediana, que quadrado, ler tabela, ler gráfico, como fazer, qual é o melhor método de pesquisa pra fazer, quando fazer tal método, amostra, então a gente aprende tudo isso. Foi bem legal, a professora assim, gente, isso aqui foi 100%, 1000% online. A gente nem viu a professora, no começo a gente reclamou, mas hoje, eu vendo, eu vi como foi bom, porque, gente, a gente aprendeu na prática, assim, fazendo lista de exercício. Porque cada lista tinha um ponto e no final todas as listas somavam 10. Se você acertasse tudo, você ficava com 10 de média. Então a gente foi fazendo, então teve vezes que eu falei, nossa, já tô com 5, não vou fazer mais, mas eu fiz todas as listas. Não, teve uma que eu fiz e esqueci de entregar. Acontece, né? Acontece. Enfim, mas assim, foi legal, é importante a gente saber de pesquisa. Eu não tenho o mínimo interesse, gente, pra mim é um pé no saco, mas é importante. Não tenho interesse em trabalhar com pesquisa, mas a universidade trabalha com pesquisa. E agora, vamos pro terceiro semestre. Que quem me segue no Instagram sabe o quanto esse semestre foi difícil. Assim, foi o semestre mais difícil até agora que eu já tive na vida. Até agora, tipo, foi bem difícil. Foi puxado, foi complicado. Gente, se eu passei pelo terceiro semestre, eu acho que eu passo por qualquer coisa. Eu sinceramente espero que tenha sido pior. Muita gente fala que o terceiro semestre de obstetrícia realmente é o pior. Eu espero muito que isso seja verdade. Teve muita matéria, mas assim, teve muita coisa que somou. Teve muita matéria e a gente começou em abril, né? Então, todo mundo, acho que muita gente sabe que a USP foi a última, acho que uma das últimas faculdades a começarem as aulas do semestre. E assim, a gente começou em abril pra terminar em julho. Então, gente, foi muito puxado. Foi muito puxado. A gente começou por conta da FUVEST, que teve que ser adiada, do Enem e tal. E foi muita matéria em pouco tempo, mas assim, os professores conseguiram, a gente conseguiu. Eu saí, gente, desse semestre orgulhosa de ter chegado até aqui. E, de novo, ainda foi uma coisa bem... Ainda foi bem amplo, assim, bem amplo da Biológicas, mas já foi um semestre mais voltado para a faculdade de Biológicas, para a faculdade de Área da Saúde. E a faculdade de obstetrícia, ela vai bifurcando. Então, a gente começa, assim, ó, ampla, todas as matérias. E vai bifurcando. Área da saúde, obstetrícia. E aí vai ficando mais específica, né? Como qualquer faculdade, eu suponho. Mas vamos começar a falar das matérias do terceiro semestre. Mel tá com fogo no rabo, né? Teve ciclo básico. O ciclo básico acabou no quarto semestre. Então, nesse semestre, eu não vou ter mais ciclo básico. Eu tô tão feliz. Eu tô tão feliz. A primeira matéria é ciclo básico. Ciências da natureza. A gente aprendeu, então, ciências da natureza é uma matéria do ciclo básico, a gente aprendeu basicamente teoria científica, pesquisa, como fazer, o que uma teoria precisa para ser científica. A gente conversou muito de negacionismo também, muito importante nos tempos atuais, né, tipo, muitíssimo importante, movimento antivacina, movimento terra plana, a gente falou muita coisa, foi muito interessante, foi muito legal essa matéria, foi muito curiosa. Sociedade, multiculturalismo e cidadania e direitos humanos. O nome até parece legal, gente, mas essa matéria é assim, no começo eu não tava entendendo nada. No final parecia que tava no começo. Eu não entendi nada. Fui carregada nessa matéria. Obrigada, Laura, por me carregar, amiga, sou perfeita. É uma matéria meio nonsense, assim, a gente foi jogado ali, a gente não teve nenhuma base pra cursar essa matéria. É uma matéria complexa. Ela é uma matéria de ciências sociais, então ela é muito complexa. Tipo, pra quem faz ciências sociais não é complexa, mas a gente foi jogado ali, a gente não teve nenhuma base pra cursar essa matéria. Mas assim, gente, ela vai falando de colonialismo, de globalização, vai falando de muita coisa. Não gostei, resumo, não gostei, eu não prestei muita atenção porque eu não gostei. É aquele negócio, gente, eu não prestei muita atenção na maior parte do ciclo básico porque eu não gostei. Fundamentos Biológicos de Obstetrícia 3. Mesma coisa de FBO 1 e 2, foi Fisiologia e Anatomia. A gente aprendeu sistema digestório e sistema renal. Foi tranquilo, passamos. Aula síncrona enorme, 4 horas de aula. Assim, tranquilo, foi de boa. FBO, pra mim, é uma das matérias mais tranquilas que tem na obstetrícia. A gente no começo acha difícil, mas quando a gente vai pegando, vai sabendo onde estudar, vai facilitando. Então tem muita coisa no Guyton, tem muita coisa no Silverton. Então assim, você tem do Guyton ou Silverton, você consegue cursar a matéria de boa. E assim, gente, esses livros tem de forma ilegal. Então assim... E tem na biblioteca da faculdade também. Mas vamos voltar aqui.
Ah, essa matéria foi legal. Temas contemporâneos em saúde da mulher. Gente, essa matéria, ela não foi só legal, como foi necessária. A gente discutiu muito nessa matéria. Então foi uma matéria mais de discussão, mais de social também. A gente falou de temas contemporâneos em saúde da mulher. A gente falou basicamente de violência contra a mulher, que é uma coisa que acontece muito, das leis, do que fazer quando a gente se deparar com um caso de violência, de como o que não fazer também eu acho importante. A gente falou de aborto também, o que fazer, o que não fazer. Racismo no sistema de saúde e HIV/AIDS. Como tratar essas pessoas, tratar normal, né, gente? Mas assim, os protocolos pra seguir e como acolher essas pessoas também, entender que elas são sim marginalizadas no sistema de saúde, como evitar isso de acontecer. Foi bem legal. Foram discussões muito ricas e muito importantes. Embriologia e genética. Embriologia e genética foi biológicas tranquilo, assim, mais ou menos. Embriologia é bem difícil. Reconheço que se não tivesse no EAD eu não passaria de primeira, assim, eu provavelmente ia ficar de recuperação, porque é muito nome, é muito detalhe, gente. Embriologia é detalhe. Genética eu já achei mais fácil, mais tranquilo. Foram aulas síncronas e gravadas, então o professor respondia a dúvida online ali, a gente apresentou o trabalho. E foi isso. Não sei se vocês estão percebendo agora, tem muita coisa de biológicas, mas bem ampla, não só para obstetrícia. E também tem algumas matérias específicas. Vai ficando cada vez mais específico pro curso. Então, gente, tenha paciência. Paciência é a alma de tudo. Eu também não entendi, eu também não gostei de muita matéria, eu passei por isso, mas eu entendi que teve muita matéria que eu olho as outras matérias e falo, caramba, aquela outra matéria começa a puxar. Então, assim, é isso. É muito importante pra sua formação, entendeu? Por isso que você tem. Se não fosse importante, não teria. É claro, com exceção do ciclo básico. Epidemiologia. Epidemiologia também a gente aprendeu a ler pesquisa, a ler dados, a fazer pesquisa também. A gente vai aprendendo como interpretar dados, enfim. E os conceitos de epidemiologia. Natalidade, mortalidade, taxas, essas coisas. Assim, ó, médio. Todo mundo que tá na área da saúde vai ter. Médio. Educação e saúde. Nossa, gente, essa matéria foi muito legal. A gente basicamente aprendeu a fazer, a promover a saúde coletiva, né? Então, a fazer rodas de conversa, promover a saúde de uma forma horizontal, não daquele negócio tipo, eu sou formada, você é meu paciente, você me obedece. Não. Então, a gente aprendeu a fazer roda de conversa, a coordenar, a fazer relatório, como planejar a roda, os temas, mudanças, o que pode acontecer em uma roda. Se entrar em temas muito delicados, a gente aprendeu basicamente isso. E foi muito legal, porque, tipo, meio que a gente teve uma prática online. Foi muito louco, assim. A gente teve uma roda de conversa, então tiveram várias rodas com temas muito legais. A gente trabalhou muito em grupo, então foi bem legal essa matéria, eu gostei muito. Imunologia básica. Gente, imunologia básica é uma matéria que eu confesso, se tivesse presencial, a chance de eu passar nessa matéria de primeira é 1%, pra não falar zero. É muito difícil, é muito complicado. É complicado, tá? Imunologia é difícil, é complicado. E todo mundo que já cursou imunologia não vai falar diferente. Ninguém fala, é tranquilo, não é. Não é. O professor foi sensacional. O professor gostava do assunto, ele é doutor, ele tem tipo pós-doutorado no assunto também. Ele gostava muito do assunto, ele sabia muito do assunto, ele queria muito ensinar. E assim, gente, ele teve um planejamento impecável. Ele e a monitora da matéria tiveram um planejamento impecável. E isso foi muito legal, porque isso fez eu me dedicar na matéria dele. Então, assim, é difícil, mas eu passei. Mas deu certo no final. Passei por conta do EAD? Sim. Mas eu entendi, gente. Assim, o básico eu peguei. E por último, microbiologia básica. Imunologia básica e microbiologia básica. Microbiologia é microbiologia. Microbiologia a gente teve 18 avaliações. Tipo, não foi 18, mas tipo, muita avaliação, muita coisa. Era impossível não passar nessa matéria. Sério, tipo, só se você não fizesse absolutamente nada. Que se você deixasse de fazer umas 2 provas, você passava. Porque teve tanta coisa pra avaliar. Mas enfim. A gente falou de infecções. E aí os professores voltaram muito a microbiologia pra obstetrícia. Então a gente falou de esterilização, de limpeza das mãos, dos produtos que a gente tem que usar pra limpar a mão. A gente falou, né, tipo, como limpar o meio, o que a gente tem que usar. Mas a gente fala de infecções de bactérias, fungos e vírus. São só esses 3 grupos, sim.
Os professores colocaram muita coisa também voltada para obstetrícia, então muitas doenças que aparecem no pré-natal, que a gente tem que procurar, por que a gente tem que procurar, mas assim, é a estrutura de micro-organismo, como que funciona o micro-organismo, e essa matéria ela tem que ser dada junto com imunologia, senão a gente não entende nada. Então, gente, eu tinha tipo imunologia de manhã e microbiologia à tarde, então casou muito bem. E é isso. Então, o terceiro semestre, na hora que eu tava cursando, parecia muito mais matérias, mas deixa eu contar quantas eu tive. Eu tive 9 matérias, então assim, foi muito puxado. Foi puxado demais, assim, gente, nossa, não tá escrito o que foi difícil. Tiveram semanas que a gente tinha muita coisa pra entregar, tipo, tanta coisa que a gente ficava atordoado, assim. Mas no final a gente sobreviveu. Eu sou uma sobrevivente. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar no gostei, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo. Se você quer saber mais da faculdade, se inscreve no canal, eu vou trazer vídeo sobre o quarto semestre também. Eu sumo, mas eu reapareço, eu prometo. Um beijo e até a próxima!